Bom, aqui no estúdio eu converso com o nosso comentarista aqui de assuntos internacionais, Marcelo Lins. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Marcelo, é de impressionar, né? A força em tão pouco tempo que o Erdogan teve a ponto de convocar a população que faz severas e duras críticas contra o governo dele, mas ao mesmo tempo defendeu contra uma tentativa de golpe. Exatamente, Luciano. Acho que antes de mais nada a gente tem que lembrar que o Erdogan, que é a figura política mais importante, digamos, deste século, pelo menos na Turquia. Ele está no poder de uma forma ou de outra desde o início dos anos de 2003, foi a primeira vez que ele chegou ao poder e até hoje ele já foi primeiro-ministro, já foi presidente, botou aliado como primeiro-ministro também agora. É um homem que tem uma tradição ligada também ao partido mais ligada à religião islâmica, mas convive num país que, desde a declaração da República, lá em 1923, fez questão de deixar bem clara a marcação da divisão da sociedade entre religião e Estado. O Estado deixando de ser essencialmente religioso, tirou inclusive essa cláusula da Constituição. Mas o Erdogan deu uma demonstração de muita força. Adriana Perrone está aqui com a gente também, né, para participar dessa conversa. Adriana Perrone, ela está com o jornalista turco Kamil Ergin. Oi, Adriana, boa tarde para você. Como é que ele está avaliando a situação toda? Oi, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a gente vai conversar com o Kamil, que mora aqui no Brasil há 10 anos e ele acompanhou tudo que aconteceu lá na Turquia com bastante apreensão ontem. Vai contar para a gente exatamente como você viu essa tentativa de golpe ontem na Turquia, Kamil. Foi uma tentativa de golpe, causou conflito e o povo foi polarizado demais e morreram centenas de pessoas. A Turquia, na realidade, levou 4 golpes na sua história. E o de ontem tinha um caráter totalmente diferente, é um pouco estranho para nós também. No primeiro lugar, foi mal feito. Uma organização fraca, feita por um grupo de militares dentro do exército, e foi violento também, acabou com vários ataques e tiros, e o parlamento foi bombardeado. E também houve algumas outras ocasiões que morreram civis também. E nesse cenário, a gente vê que esse grupo, no texto que eles lançaram na TV estatal, eles estavam fazendo um ênfase para democracia, direitos humanos e a queda de credibilidade da Turquia no cenário internacional, que apontava um grupo secular dentro do exército turco. Mas a partir do primeiro minuto, a partir do seu início, o governo e o presidente começaram a acusar o movimento Hizmet, que é inspirado pelo Fethullah Gülen, como organizador dessa tentativa. Você, inclusive, faz parte desse movimento Hizmet, que só para a gente poder contextualizar, um movimento que foi criado na década de 60, inspirado aí no pregador Gülen, Fethullah Gülen, né, que tem alto exílio nos Estados Unidos. Você me disse que desde 2013, né, a partir de investigações que identificaram corrupção no governo de Erdogan, esse grupo passou a ser bastante perseguido e que de um ano para cá passou, inclusive, a ser considerado uma organização criminosa. Você, inclusive, faz parte desse movimento. Me diz exatamente como que isso está sendo tratado pelo governo a partir de agora. Você disse que a partir dessa tentativa de golpe ontem, o presidente Recep Tayyip Erdogan está tentando fazer uma caça às bruxas, aproveitando esse momento, então, justamente para culpar aqueles que não são simpatizantes ao governo dele, é isso? Exatamente. Primeiramente, nós somos contra qualquer tipo de golpe, seja militar ou civil. E a Turquia faz um bom tempo, quase 3 anos, está vivendo um conflito interno em que a Constituição já foi ferida e o próprio Erdogan declarou várias vezes que ele não respeita para a Constituição. E o que aconteceu ontem, na minha opinião individual, é que o governo, que já era questionada sua ilegitimidade, foi tentado derrubado pela uma outra organização ilegal. E que nós somos contra qualquer tipo de tentativa de golpe militar, etc. E o que aconteceu em 2013 é que o movimento Hizmet representa um grupo civil. Não tem uma apresentação na política e totalmente independente. E ele começou a ser perseguido em 2013, quando foi revelada uma investigação policial
que incluía os ministros, o próprio filho do Erdogan, para dentro de um esquema de corrupção grande, como se fosse o Lava Jato do Brasil. Só que na Turquia ele conseguiu reverter a situação, dizendo que essa investigação foi organizada pelas polícias e promotores que são simpatizantes do movimento Hizmet e foi liderado pelo Fethullah Gülen. E a partir desse momento começou uma caça às bruxas com a declaração própria do Erdogan e também ganhando o apoio do povo e aumentando sua popularidade. A partir daquele dia, o movimento foi perseguido e foi considerado como se fosse um bode expiatório. E qualquer acontecimento na Turquia diretamente foi ligado, foi referido para o movimento Hizmet. E ontem também o que aconteceu uma coisa parecida. Não tem nenhuma prova concreta e o próprio Gülen e o movimento Hizmet, através das suas entidades, rejeita que não tem menor ligação, menor influência para essa tentativa de golpe. Tá certo. A gente tem uma pergunta do estúdio, Marcelo Lins. Isso. Queria aproveitar o Camilo aí, que conhece muito melhor a situação do que qualquer um de nós, para perguntar um pouquinho como fica a posição do Erdogan, como se fala na Turquia, e Erdogan se fala aqui no Brasil, porque surgiram várias interpretações, algumas podem chamar de maquiavélicas ou não, de até a possibilidade de um autogolpe do próprio Erdogan, que vai sair mais fortalecido ainda, porque ao longo de toda a noite e a madrugada, os principais partidos da oposição e o próprio Gülen, lá dos Estados Unidos, mas também outros partidos que estão na oposição turca, fizeram questão de se distanciar do golpe. E agora o que a gente está vendo é que o governo turco já acusou tanto o Gülen quanto o PKK, o Partido dos Trabalhadores Curdos, de estarem envolvidos nesse golpe. Então, há margem, talvez, para que se interprete isso como uma tentativa agora do governo Erdogan de se fortalecer ainda mais. Eu queria que você falar um pouquinho sobre essa possibilidade e sobre como é visto o presidente Erdogan na sociedade turca, porque me parece que há uma divisão ali na sociedade turca também. Na realidade, tem muitos suspeitos do que aconteceu ontem, ou seja, ainda não sabemos quem foi o ator dessa tentativa. Como eu falei, o texto que foi lançado pelos militares golpistas aponta que foi um grupo dentro do exército. O grupo pode ser considerado secular, através das explicações deles. Só que a teoria do Erdogan é que isso foi organizado ou influenciado pelo próprio Gülen e que ele nega, ele não, de jeito nenhum, ele rejeita. E essa é a teoria de conspiração que foi organizada pelo próprio Erdogan. E que tem alguns acontecimentos de ontem que temos motivos para ter esse suspeito, mas como é uma teoria de conspiração, a gente não pode falar muito definido em torno disso. Mas temos uma coisa de certeza, né, dos resultados. Como é que vai sair dessa crise o Erdogan? O Erdogan agora é considerado como uma vítima de tentativa de golpe, como ele foi vítima de várias outras coisas na Turquia, assim que ele sempre ficou no poder, inclusive na investigação policial envolvendo ele e o seu gabinete dentro de corrupção. Ele usa a mesma carta, aqui também ele está usando a mesma carta. Ele, por exemplo, no seu primeiro discurso para a mídia, ele disse exatamente essa frase. Essa tentativa foi um presente de Deus para nós, fazer uma limpeza geral no exército. Só que isso não vai ficar limitado somente com eles. E passou 3, 4 horas, e quando a situação foi controlada, eles detiveram 2.000 chefes do exército e 3.000 juízes afastados, e também uma lista de jornalistas foi lançado para detenção, né, por motivo de detenção. E eu acho que isso é só o começo. E esse processo vai incluir a oposição em total, os curdos e todos os outros que, de uma maneira, ficam na oposição do Erdogan. Então, ele vai aproveitar esse momento delicado, primeiramente para justificar o que ele já fazia dentro da Turquia e para justificar também seu ato para
cenário internacional. Uma outra conclusão que podia acontecer em um futuro breve é que ele queria mudar o sistema parlamentarismo para um sistema presidencialismo e provavelmente em um futuro, daqui a algumas semanas ou meses, a gente pode ver um referendo ou uma eleição antecipada para mudar esse sistema parlamentarismo para um sistema presidencialismo em que todo o poder vai ser juntado nas mãos do Erdogan. Camil, agradeço muito a sua participação aqui na edição de meio-dia da Jornada Globo News. Luciano. Obrigado, Adriana Perrone. Só querendo fazer mais esclarecimentos aqui, né, ô Marcelo, sobre o Fethullah Gulen, que é esse, né, que a gente está falando aqui, chamando de Gulen, que é um dos acusados aí pelo governo de ser um dos responsáveis por essa tentativa de golpe. Ele tem 75 anos, ele é o fundador desse movimento Gulen, que quer ter uma linha mais moderada do islamismo, mais aberta, por exemplo, a aceitar conceitos científicos e também ao diálogo com outras religiões. Agora, é claro que tem essas reações internacionais, porque a Turquia é muito importante geopoliticamente, né, ô Marcelo? Por causa da entrada de imigrantes, por conta de ser uma base dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico. Então, também, diplomaticamente, ou outros países não quiseram se envolver muito nesse aspecto. Eu acredito que a gente está vivendo um momento tão tenso no mundo todo, né? O dia de ontem parecia coisa de filme, né, Luciano? Acontecia uma coisa atrás da outra e as pessoas ainda estavam pensando na tragédia de Nice, e aí vem a história de uma tentativa de golpe na Turquia, a violência aqui no Brasil, os temores sobre o que pode acontecer daqui para frente, mas tudo que o mundo não quer nesse momento é uma Turquia esfacelada, fragmentada. E é claro que acho que a primeira reação de qualquer democrata é criticar uma tentativa de golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito. Ainda mais num país estrategicamente posicionado, como você disse, fazendo ali a ligação entre o Ocidente e o Oriente, um país que tem base militar, onde hoje há 1.500 militares americanos na base de Incirlik, perto da fronteira com a Síria, e dali saem os principais ataques contra o Estado Islâmico, um país também que nos últimos anos recebeu 2,5 milhões de refugiados, vindo principalmente do conflito da Síria, um país que é integrante da OTAN, da Aliança Militar Ocidental, ou seja, não há nenhum interesse na Turquia esfacelada. Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista as observações, eu acho, do nosso colega Camil, sobre o fortalecimento cada vez mais de um governo com pendores um pouco autoritários. Já vinha tendo ataques à imprensa, já vinha tendo ataques a oposicionistas, a membros do judiciário. Então, é importante que nesse difícil equilíbrio aí entre a defesa da democracia do governo eleito e o apoio a um presidente cada vez mais poderoso, haja uma pressão também internacional para que o próprio Erdogan não extrapole nos seus poderes e não se transforme, de fato, num regime autoritário. Né? Pois é, tem alguns críticos, alguns analistas já dizem que ele pode ficar até, inclusive, mais paranoico, né, Marcelo? Já está falando até em mudanças na lei para pena de morte, autorização de pena de morte. A coisa pode ficar bem difícil por lá, né? E a gente viu, ele tem um apoio popular grande, principalmente nas classes mais baixas da população. Ele tem muitos críticos entre a classe média e a classe mais alta na Turquia, mas é um homem que sai, sem dúvida nenhuma, muitíssimo fortalecido dessa profunda crise que o país ainda está tentando superar. Então é importante a gente ficar de olho na Turquia nos próximas semanas e meses para ver o que vai acontecer. Tá certo. Marcelo, só tem algumas informações aqui antes de encerrar. Você citou aí a base aérea de Incirlik. Então, há informações da CNN que o governo turco teria cercado a base aérea, fechado o espaço aéreo, de onde saem aí os ataques ao Estado Islâmico, né? Com a base aérea usada pelos Estados Unidos. A eletricidade local teria sido também cortada como forma de ter um controle maior ali da região. Por outro lado, as autoridades marítimas reabriram o Estreito de Bósforo, então, para o trânsito de navios também é importante economicamente ali para a região, né, Marcelo? Obrigado. Claro. Obrigado a você, Luciano. Bom trabalho.